pessoal, estamos aqui iniciando esse novo projeto, né? Aqui junto com a Liberty. Estou aqui com essas celebridades, meus amigos que agora compõem a mesa aqui comigo, né? O Fábio e o Denis. Eu gostaria que vocês se apresentassem, por favor. Primeiramente, eu agradeço pelos elogios e o prazer é todo meu estar podendo participar desse podcast aqui agora e poder compartilhar um pouco da nossa experiência que a gente tem nesse mercado que vem crescendo nesses últimos anos. Então, obrigado pela oportunidade aí, né? Você faz parte da nossa equipe agora, é um prazer pra gente estar junto nessa jornada e vamos adiante aí nesse projeto, vamos começar. Vamos sim. Então, pessoal, eu decidi fazer esse podcast porque, para os iniciantes, né, nós já passamos por isso, a gente sabe que é muito difícil o começo, né? A grande maioria das vezes a pessoa inicia com problemas financeiros, desemprego, né? Então são várias questões que levam a ela buscar o dinheiro fácil que eles acham ser, né? Como foi que você iniciou a sua carreira, Fábio? Como foi o seu começo até agora? Então, a minha carreira iniciou de uma maneira um pouco diferente, conforme você descreveu, né? Muita gente procura o trade, a opção ali de iniciar na carreira de trade, tipo, quando a pessoa está com problema financeiro, como você citou, às vezes, sei lá, desempregada. E no meu caso, eu já estudava Bolsa de Valores, né? Eu era investidor de Bolsa, só que eu era investidor buy and hold, aquele investidor a longo prazo. E eu não acreditava no trade. Eu não acreditava que quem fazia trade realmente vivia de trade. Eu era aquela pessoa que era, tipo, o inverso do trade, entendeu? Eu achava que tudo que eles pregavam ali, ensinavam, era uma balela, de verdade. Então, eu continuava nos meus estudos, investimentos buy and hold e era gestor financeiro de uma empresa e eu não acreditava no universo trade. Então, eu conheci uma pessoa muito próxima, né, que começou a ter um resultado extraordinário e aquilo mexeu um pouco com o meu psicológico. Falei, existe alguma coisa verdadeira nisso, né? Por mais que eu não consiga enxergar ou talvez acreditar, existe uma coisa verdadeira nisso. E aí comecei a estudar um pouco mais sobre, né? E começou a abrir a minha mente, eu comecei a ter menos preconceito, né? Vamos dizer assim, porque eu era um pouco preconceituoso com essa galera aí do trade, day trade. Comprei um carro, tá bom, acredito. Então, comecei dessa forma. E aí me aproximei dessa pessoa, né? Que é uma pessoa conhecida minha. Me aproximei dessa pessoa e a gente conversando ali, ele foi me mostrando como funcionava o mercado e eu comecei a entender que realmente sim, poderia dar resultado. Trouxe até um pouco pro lado de bolsa ali e tem gente que faz isso também em bolsa de valores e dá certo, né? Aí foi quando eu iniciei os meus estudos, mas assim, foi um pouco diferente porque eu não estava nessa condição, né? Então, quando eu iniciei a carreira mesmo assim, vamos dizer que eu migrei pro trade, o estudo e tudo mais, foi dessa forma. E para você, Denis, como que foi o seu início? Então, assim, complementando o que o Fábio disse, né? A gente tem um primeiro contato com o mercado na internet. Sim. Então, a gente vai buscar primeiramente os estudos que a gente acha que vai ajudar a gente nesse mercado em day traders que a gente conhece em mini índice, mini dólar, de forex. E é completamente diferente do day trade de opções binárias. Sim. E quando a gente começava a estudar, a grande maioria desses mentores de day trader criticavam muito opções binárias. E eu ficava, cara, eu conheço pessoas que vivem do mercado, que vivem de opções binárias, e eu não conheço ninguém que vive de day trader. Será que eu vou acreditar num cara que está criticando um mercado que está falando isso na internet para puxar para o lado do mercado dele? Ou eu vou acreditar naquelas pessoas que estão próximas a mim e que já vivem desse mercado? Então, eu decidi dar uma chance para as pessoas que eu conhecia e eu comecei a me aprofundar, comecei a estudar. Assim que eu comecei, eu tinha aquele conhecimento assim básico e eu achava que já era o suficiente para começar a ganhar dinheiro. E a gente sabe que não é. Geralmente, quando a gente começa a estudar, eu acho que a grande maioria das pessoas que começam tem um conhecimento assim bem superficial e já querem começar a ganhar dinheiro. E às vezes acha que isso vai ser da noite para o dia. E a gente sabe que não é. Então, eu coloquei na minha cabeça, cara, eu vou estudar, eu vou me aperfeiçoar e o ganhar dinheiro vai vir como consequência. Quando eu comecei com essa mentalidade.
Mas a grande maioria das pessoas que eu conhecia não começam com essa mentalidade. Então, às vezes, acaba queimando muita etapa que não deveria queimar e querendo buscar resultados que no começo é praticamente impossível. Para você ganhar dinheiro, você tem que ter dinheiro. Não é você colocar um valor mínimo que você vê muito trader colocando na internet e atingindo valores exorbitantes que a gente vai conseguir. E quando a gente não consegue, acaba quebrando banca, perdendo dinheiro, a gente vai ficando cada vez mais frustrado. Exatamente. E vai cada vez mais desacreditando desse mercado. Então eu preferi sempre me aperfeiçoar, estudar, buscar conhecimento e aí o resultado financeiro vir como consequência. Leva tempo, mas a gente sabe que é possível. Hoje nós três já vivemos esse mercado, a gente sabe tudo que esse mercado já proporcionou pra gente e a gente quer passar isso para mais pessoas. A gente quer que esse mercado venha mudar a vida de cada vez mais gente. Sejam pessoas próximas ou sejam pessoas que estejam distantes, outros estados, outros países. E a internet hoje possibilita a gente de fazer isso. É poder alcançar essas pessoas que a gente não alcançava antes. Exatamente. Para mim também não foi diferente. Quando eu iniciei os meus estudos, eu já tinha visto alguma coisa relacionada, mas assim, eu sempre achava, assim como o Fábio falou, isso aí é conversa fiada, isso aí comprou nada, esse carro é alugado, enfim, né? Quando eu iniciei um pouco desacreditada, mas eu estava meio sem opção, estava recém-desempregada e tudo. Eu falei assim, quer saber, se tá dando certo para alguém, se for verdadeiro, vai dar certo para mim, eu vou continuar. E aí eu comecei a pesquisar sobre pessoas que tinham sucesso, né? Dentro do mercado de opções, porque eu de imediato já me apaixonei por opções binárias. Não passei por Forex, não passei por mini índice, por nada. Cheguei em opções binárias e ali eu fiquei. Quando eu pensei em estudar Forex, eu falei assim, eu comecei a não ter resultados. E aí eu falei, alguma coisa está errada. Foi aonde eu percebi que eu tinha que ficar boa em alguma coisa para só então dar sequência em outra. Então eu falei, vou escolher opções que eu já me identifico agora, né? E continuei estudando desde 2019, eu estudo o mercado, tive altos e baixos, muitos problemas por seguir pessoas erradas, por acreditar naquelas pessoas que vendem ilusões, gastei sem ter dinheiro, sabe? Aquela questão assim de você investir no lugar errado, isso me decepcionou muito e me fez querer parar. Só que quando a gente é uma pessoa persistente, né, que tem, assim, que a gente tem um propósito, então a gente acaba persistindo mais um pouco e foi onde eu comecei a ter resultados. Parei um pouco de absorver conteúdos que para mim só me davam overdose de informação desnecessária, então acabei tirando aquilo, né, do contexto ali do meu cotidiano e passei a focar no que realmente eu me identificava mais. Então, a partir de aí, eu comecei a ter resultados, né? Eu gostei muito, assim, de ter sido vista por esses resultados. A Liberty chegou até mim através disso, né? Através de eu mostrar esses resultados. E agora eu tô aqui com vocês, estou muito feliz de poder trocar experiências, aprender e também ensinar, né? Isso é muito gratificante para mim. E isso, a gente estando junto, trabalhando junto dentro desse mercado, eu cresço dia a dia com a sua experiência, com a experiência do Fábio, com a experiência das outras pessoas da equipe. Então a gente vê que quando a gente vive somente no nosso mundo ali, às vezes a gente acha que já sabe de tudo. Só que quando a gente começa a conviver com outras pessoas que já estão dentro do mesmo mercado, que conversam, falam a mesma língua, a gente vê que a gente sabe pouco. Porque o meu operacional é completamente diferente do seu. O do Fábio é completamente diferente do meu e do seu. Mas todo mundo consegue agregar um pouco no operacional de cada um, na gestão de cada um. E assim a gente vai crescendo dia a dia. Na internet as pessoas vendem muitos sonhos, né? E a gente compra esses sonhos. Que é uma casa top, que é uma viagem top, é você ter um carro importado, é você poder dar uma condição muito boa para sua família. E a gente sabe que isso não acontece do dia pra noite, né, Fábio? É isso aí.
Então, assim, por um momento eu também achei, falei, poxa, tem alguma coisa errada, tô fazendo algo errado, eu não tô tendo o resultado que outros têm. A gente fica ali no Instagram olhando, né, o que não deve. Então, por um momento eu pensei isso. E quando eu comecei aqui com o Denis, eu falei isso pra ele. Falei, cara, o que eu precisava era disso, essa proximidade com uma pessoa que tem um mindset, principalmente como o Denis, que já estava num processo bem à frente que o meu, Sim. mas a todo momento ele estava ali, vendo o que eu estava fazendo e falando, Fábio, tá fazendo certo, cara, tá fazendo nada errado, entendeu? Isso é ótimo. Isso, e eu olhava e falava, poxa, como que ele tá falando que eu tô fazendo certo? Mas agregou muito, cara, as conversas nossas aqui no início, a gente conversava ali embaixo, pouco que a gente falava ali, aquilo entrava na minha mente e me ajudava muito, me auxiliou muito, né? Hoje eu fico vendo ali na sala, a gente às vezes brinca, que, né, a gente fica parecendo aqueles adolescentes ali jogando CS, né, olhando a tela um do outro, porque o operacional do Denis é um, às vezes eu vejo ele dando uma entrada, ela fala, caramba, o Denis é maluco, cara, esse Denis é gelado, igual um iceberg esse cara. Pra você pra mim não é daquela maneira. Aí, ao mesmo tempo, a gente olha o Daniel operando, eu brinco, poxa, o Daniel é um alienígena, não é normal. Não, ele é e fora agora comum. você, né, você tem um operacional completamente diferente do nosso, e a gente fica ali olhando, poxa, o que você fez aí e tal, e fica aquela conversa ali entre a gente, né, isso é muito bom, isso é saudável, como o Denis falou, vai agregando ali no operacional um do outro, e a gente sabe que cada um está fazendo da sua maneira, e a gente está buscando algo em comum, que é o resultado no mercado. Exatamente. Então, vamos sair um pouquinho aqui do assunto e fugir para algo que eu tenho certeza que vocês não gostariam de falar, mas eu vou exigir. Eu tenho certeza que o que vocês tiverem para contar ainda não vai ser pior do que eu tenho, por isso eu vou ficar por último. Denis, qual foi a pior merda que você poderia ter feito no início? Então, eu acho que assim, a pior besteira que eu fiz no começo, primeiramente, foi acreditar em falsos profetas que prometem aquilo que não existe e você acreditar fielmente naquilo e começar a arriscar coisas que você não deveria. Colocar valores que você sabe que não deveria colocar, mas mesmo assim aquela ganância de querer ganhar dinheiro vinha e você abraçava com todas as forças. Eu já perdi entradas de tipo, eu deitar minha cabeça no travesseiro e falar assim, que merda que eu fiz? De você saber que tipo, não tem o que fazer, mas você coloca, você faz até assim, ó, pum, e fecha o olho. E desliga a tela. E cara, assim, eu já fiz uma entrada que eu acho que eu nunca vou esquecer dela. Foi a minha primeira entrada alta. Eu falei, cara, eu vou entrar com esse valor. Eu tava com 16 mil em conta. E eu falei, cara, eu vou pro tudo ou nada. Eu vou colocar esses 16 mil e vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que você já até imagina o que aconteceu. Coloquei, a vela vai respeitando, até parece que a corretora manipula e faz... ela contra você. Aí você fala, caraca, eu fiquei umas 2 semanas sem nem tocar na tela do computador. Acredito. E você, Fábio? Então, vamos tentar fazer um combo aí, né? Porque eu acho que eu pensei, enquanto o Denis falava aí, umas 3. Então, assim, não são muito grandes não, porque eu sou, assim, bem disciplinado, mas dá pra contar a história, né? Você tem cara de certinho mesmo. Obrigado. Então, acho que a primeira delas, assim, não foi merda, mas é uma história engraçada, já que, né, você vai contar a sua aí, a gente tá apreensivo pra saber o que é. Mas, assim, eu já contei essa história pro pessoal aqui no escritório, acho que você não sabe, mas no início, eu acordava muito cedo para poder estudar e também para poder operar. E logo que eu comecei a buscar uma meta diária, e eu sempre buscava ela todos os dias, estava dando muito certo, fiquei muito feliz e tal. Só que era assim um horário muito cedo, e às vezes eu sou meio desligado de manhã, entendeu? Sem tomar aquele café ali, né? Fica meio aleatório. Eu levantei, aí coloquei, fiz o estudo, fiz as minhas marcações e bati minha meta. Tava acima da meta já, fazendo soros ali. Tava extremamente feliz, só que eu percebi que eu tava usando a conta demo. Entendeu? Não tava na conta real. Então fiquei muito grilado. Essa é uma. Assim, e assim, pra gente sorrir também, né? Que esse momento acho que é descontração aí. Denis tá aqui de prova de uma operação que a gente fez em conjunto, eu, ele e o Daniel, a gente operando. Conta em dólar, operando os 3 juntos. Né? O Daniel era o Galvão Bueno ali narrando o que a gente ia fazer. E entra com $6. Pá, 6. A operação desceu um pouco mais, operação de 1 minuto.
entra com $12 para buscar a retração, fazer aquela defesa, né? Sim. Aí, coloquei o mouse lá em cima. Eu tinha tomado café, hein? Coloquei o 12. Cliquei. Quando eu olhei na tela, entrou $612. Não tinha pagado 6. Deus. Mais de 3 mil Você reais. ficou sem sangue. Sim. Aí, eu travei, né? Deu tela azul. Não, eu olhava pro Fábio, o sangue veio todo pra casa. Ele não entendia o Coitado. porquê. Ele não entendia Eu o olhava porquê. pro Fábio, eu vi o Fábio com a orelha vermelha, aquele rosto pegando fogo, e ele olhando pra tela assim, vidrado na tela, tipo, E a o operação? que tá acontecendo? Tipo, brigando perto da região ali, mas ainda não tinha um gain garantido. Pum, fechou a vela, teve um gain. Fechou. Aí você viu o Fábio fazendo assim, ó. Respirei. Já entendeu? aconteceu Fechou, comigo, deu gain, mas respirei. Aí ele Foi só um falou, loss. gente, olha isso aqui. Eu entrei com $18, o Daniel entrou com $18. A primeira foi 6, a segunda foi 12, ele entrou com $612. Bati a meta de todo do mundo. ano. 618, na verdade, né? A primeira foi 6, a segunda foi 612. Nossa. 2 semanas sem operar, Né? né? Mas é isso. Pra mim foi muito difícil no começo. Eu tive inúmeras, assim, merdas feitas. Mas, assim, uma que me marcou muito foi uma pessoa que eu conheci pela internet. Ela tava com muita dificuldade financeira, já conhecia o mercado, mas não tinha consistência alguma. E tinha muito conhecimento, que é a grande maioria, né? É desse jeito. Tem conhecimento, porém não põe o dinheiro no bolso por não ter consistência e disciplina. E ela falou pra mim um certo dia, a gente operava junto e tal, mulher também, falou assim, olha, eu vou ser despejada, porque eu coloquei o dinheiro do aluguel na banca pra tentar pagar o aluguel e manter o meu mês. Só que agora eu tô perdendo, só perdendo e eu vou ser despejada. Você não quer operar pra mim? Você não quer tentar alavancar essa banca pra mim? Gente, eu alavanquei inúmeras pra mim mesma. Mas o dia que eu peguei essa banca dessa menina, parece que tudo dava errado. E a gente só tinha 3 dias para poder fazer. Então era uma banca de R$1.500, nunca me esqueço disso. E assim, como a gente no início pensa assim, vou fazer só dinheiro agora, porque tá dando tudo muito certo. E a gente sabe que o mercado é ciclos, né? Que você tem aquela fase boa, mas também encara aquela fase ruim, onde a disciplina que vai fazer com que você se mantenha consistente. E tudo dando muito ruim, Aí de repente veio a fase boa, eu não tinha quebrado a banca dela ainda, mas alavanquei voltei de R$500 para R$5.000. Então assim, foi uma coisa muito boa, só que ela ficou louca quando viu aquilo. Ela falou, não, opera mais 2 semanas, eu me responsabilizo, opera mais 2 semanas para mim, porque aí você vai salvar a minha vida. Gente, eu operei mais 3 dias nessa banca e quebrei ela. Foi pra mim a maior decepção da minha vida. Nossa. Porque assim, foi muito no começo e eu tava naquele negócio assim, cara, eu tô sabendo muito, eu vou ficar rica. Todo mundo tem isso, né? Sim. Sabe? Todo mundo pensa assim, já sei demais. Eu sempre começo, quando eu falo com alguém referente a isso, eu sempre vejo pessoa com o mesmo pensamento que eu tinha, sabe? No início. Agora não, agora eu sei como fazer. Mas as pessoas não entendem que o mercado não é receita de bolo. Não é repetindo certinho tudo aquilo que vai sair o mesmo resultado. Exato. Então é de acordo com o que está acontecendo no dia, de acordo com as movimentações e tudo. Então as pessoas pecam muito de pensar que vai fazer sempre a mesma coisa e ter o mesmo resultado. E vai de você também, né? Sim. Tem dia que você não tá bem pra operar. Certo. Aquela grande frase que todo mundo fala, que as pessoas até acham assim clichê, que é não operar também é operar, Exato. é a mais Porque, cara, certa possível. Eu não sei vocês, mas com certeza deve ter acontecido de você saber que não deveria operar. Sim. Você senta de frente a um computador, passa 2, 3, 4 horas operando e tá empatado. E tá empatado. Ou às vezes tá negativo. Se você não opera, você tá empatado. Você nem ganhou nem perdeu. Exatamente. Você não tem estresse. Você não passa por ter que tomar decisões difíceis. Sim. E na sua situação, talvez se fosse a sua banca, o seu dinheiro, A você pressão seria menor. teria um né? resultado Sim. muito melhor. É. Mas você trabalhar com essa necessidade de fazer dinheiro, eu tenho que fazer dinheiro. Não dá certo. Pressão, né? Eu falo para muitos alunos nossos, cara,
muitos falam, cara, eu tô trabalhando, tô pensando em sair do meu emprego e começar a estudar. Não faça isso. Porque você vai ter uma pressão que você não precisa. Você vai ter uma necessidade de fazer dinheiro que hoje você não tem. É muito melhor você trabalhar e estudar o mercado. E ter como uma fonte de renda extra do que você ter ela como fonte principal. É verdade. Hoje é minha fonte principal. Eu acho que a do Fábio é a sua também. Sim. A gente sabe, se um dia a gente vacilar, eu costumo falar que, tipo, eu não sou consistente, eu estou consistente. Também faço. No dia que eu parar de fazer o que eu faço, acabou. Tudo que eu construí vai à ruína. Exato. Então, é dia a dia. É construção, é diária, a luta é diária. A gente briga com nós mesmos todos os dias. Então, a gente sabe o que deve e o que não deve fazer. E até hoje, às vezes, a gente comete alguns erros. A diferença é que a gente não continua cometendo sempre. Isso, aprende com A isso. gente erra, pum, errei. Não, calma aí. Eu não vou insistir nesse erro. Porque eu sei se eu insistir, vai me levar a um local que eu não quero chegar. Verdade. Então, a gente se disciplina a isso todos os dias. Eu costumo até dizer para as pessoas que estão iniciando, porque vocês sabem tão bem quanto eu que o tempo todo as pessoas nos procuram no WhatsApp, no Instagram. Sim. E são pessoas assim que às vezes você dá aquela certa atenção por pena até. Porque são pessoas fragilizadas, que perderam dinheiro, às vezes aquele dinheiro que não podiam perder, né? E eu sempre falo para as pessoas que consistência não é algo eterno. A gente trabalha por ela todos os dias. Não existe trader no mercado, top 1, top 10, top 30, 40, que seja consistente eternamente. Porque a consistência ela está relacionada com o emocional, de se você está passando por alguma dificuldade, algum problema pessoal, enfim. Tudo isso está relacionado ao emocional. E não tem como você prever como é que você vai acordar amanhã para você dizer que é consistente. Né? Então a gente sempre fala, estamos consistentes. Exato. Até que chega um dia que aquilo acaba. Sim, eu quando cheguei aqui, eu tive, acho que o Denis também, né? A gente teve o prazer de ficar do lado do Daniel, né? Que é uma inspiração pra gente. Com certeza. E achava que, na minha cabeça, até aquele momento ali, igual qualquer outra pessoa tem as opiniões erradas sobre o trader profissional, né? Sobre aquele cara que já teve grandes resultados, eu achava que ele era um robô, entendeu? Tipo, esse cara não falha. E não é assim, não é assim. A gente convivendo com ele no dia a dia ali, cara, eu mudei a minha percepção, por isso que eu falo o quanto agregou na minha vida, né? Eu via ele passar ali 2, 3 dias sem operar, né? Poxa, como que ele fica sem operar? Interessante você tocar nesse assunto, porque é mais ou menos a visão que eu tive. Eu via ele assim com aquelas alavancagens espetaculares e falava, gente, cara, meu sonho ficar perto dele, só o network ali com a galera e tudo já vai me ajudar muito. Até comentava isso muito com a minha filha e falava, nossa, pra mim é fundamental estar só perto, né, de uma pessoa como ele. E do nada aconteceu assim, sabe, as coisas foram acontecendo através de um amigo em comum que também se relacionava com ele, já tinham negócios na Liberty e tudo mais. Então acabou que eu vim pro meio. E quando eu cheguei, eu reagi como você. Eu achava assim, o robô ali, né? Pensava que ele nem dormia. Gente, ele é tão legal, tão gente como a gente. Sim. Tão simples, né? Uma pessoa maravilhosa de estar perto, de conviver. Faz questão, assim, de ensinar. Cara, tô adorando. Tô achando, assim, uma parte, assim, fundamental. Porque você está à vontade no ambiente de trabalho é maravilhoso. E todos nós somos aquele clique da internet. Eu não sou um robô, hein? Eu não sou um robô. Exatamente. Não, e a gente não só trabalhar junto com o Daniel, mas tipo, toda a equipe, todo mundo. Eu acho que tanto ele agrega muito na nossa vida, como a gente também agrega muito na vida dele. Tô falando, tipo, vida pessoal e também vida dentro do mercado. Porque eu também, quando via o Daniel de fora, eu ficava, caraca, mano. Alienígena total. É algo surreal. Parece que ele tem um contato direto com o pessoal da IK lá, Sim. que tá favorecendo ele de alguma forma. Exatamente. Só que a gente sabe que não é assim. A gente acompanhando ele aqui no dia a dia,
ele é um trader como a gente também. Eu pensava, vou sabotar a máquina dele, cara. Vou lá, vou logar minha conta na dele, se ele ver, vou colocar a foto dele, sacou? Ele passa por dias difíceis, assim como assim a gente nós. também passa. E assim como todo mundo vai passar. Não é um tem processo, como. né, Denis? Não tem Você como. entrar nesse mercado e querer sempre estar ganhando, isso não existe, gente. Eu costumo falar com o Fábio que a gente tem que perder de colher e ganhar de balde. Exatamente. É perder pouco e ganhar muito. Os dias de percas vão vir. E eu concordo com aquilo que você disse no começo. Você faz volume de dinheiro, sim, mas tendo dinheiro. Você tem que ter dinheiro. Não adianta você colocar ali uma banquinha baixa e achar que vai. É possível você cair. colocar uma banca de R$100 e fazer tipo 20 mil reais? É possível. Mas a chance de você perder é muito maior. Muito maior, né? Eu conheço pouquíssimo, assim, eu conheço uma pessoa que já fez isso. Eu nunca fiz, eu nem tento. Porque pra mim eu posso falhar no meio do caminho. É muito difícil. Já fiz o contrário, entendeu? Já fiz tipo, Já uma banca foi de de 10 20. mil, eu parei com 3. E eu já notei que nós somos um pouco parecidos em relação a não saber trabalhar muito bem com pouco dinheiro. Sim, A eu gente gosto é um de pouco trabalhar mais com uma banca arrojado. bem... Sim. Eu gosto de trabalhar com uma banca bem, assim, tem um volume bom. Que Porque você eu vê o gosto resultado, de né, ver- Denis? De Você vê o fazer volume. entradas pesadas, eu gosto de arriscar bem dentro do mercado. Lógico, tudo dentro de um gerenciamento, Claro. tudo dentro de uma gestão ali. Eu deixo somente na banca o que eu sei que eu posso perder naquele dia. Sim, Cara, se estou. for 10 mil reais, vai ser 10 mil reais, porque eu aceito perder aquele valor. Faz parte do meu dia a dia. Se for 5, se for 3, se for 1.000, é o valor que você colocou, você aceita perder? Ótimo. Não, me identifiquei aqui. Eu sou você, só que de saia. Legal. Então, Fábio, Denis, o que vocês gostariam de ter ouvido no começo? O que vocês falariam hoje para quem está iniciando? O que não fazer? Vou deixar que o Fábio responda primeiro e eu respondo logo em seguida. Então, pessoal, Opa, peraí, o que eu falei, pessoal? Achei que tava gravando a aula. Peraí. Então, sobre o que não fazer, Juliana, eu acho o seguinte. As pessoas têm que ter em mente aquela questão que você não se torna um profissional de um dia para o outro, né? E o mercado do trader, como qualquer outro mercado, como qualquer outra profissão, você precisa estudar, né, Denis? Precisa se dedicar, precisa você ali colocar um tempo da sua vida, do seu dia a dia para você se dedicar ao estudo, à pesquisa, saber o que o pessoal está falando ali que é verdade, que não é verdade, né? Identificar a fundo o que é o perfil do trader. Qual é o seu perfil? O seu perfil é um, o perfil do Denis é outro. Né? O meu limite emocional é um, o seu é outro. Então as pessoas se dedicarem a realmente estudar como uma profissão, né? Adequar o perfil dela, Sim. ao descobrir o operacional dela. Né? Eu acho que assim, para quem está começando, a dica que eu dou é sobre o que fazer, né? O que buscar seria isso, tá? Se adequar aos estudos, né? Primeiramente, buscar conhecimento, porque a gente tem medo daquilo que a gente não conhece, né? Eu conhecia a bolsa, eu não tinha medo de operar na bolsa. Não conhecia trade, nenhum outro mercado internacional, como o Forex hoje, que eu opero, opções binárias. Eu tinha medo, porque eu não conhecia, era algo desconhecido para mim. A partir do momento que eu comecei a buscar conhecimento, que eu comecei a ir atrás do que eu precisava saber, eu passei a não ter mais medo, eu passei a ter segurança. Então, o que eu falo para as pessoas é buscar o conhecimento, se dedicar para se tornar um profissional, não um aventureiro, né, nessa profissão. Porque eu, por um tempo, eu achava que aquilo ali não existia, mas eu não buscava saber, né? Eu comprava o que eu lia na internet ali, vamos falar assim. Não procurava a fundo. A partir do momento que comecei a estudar, e eu acabei encontrando a pessoa certa, vamos falar assim, né? Eu não tive esse problema, então não posso falar sobre isso, porque eu não tive esse problema. Eu tive a visão do que realmente era o mercado, e se eu tiver que dar um conselho para alguém, seria isso, tá? Se dedicar aos estudos, a pessoa se aprofundar ali no que ela precisa saber, identificar o operacional dela, não extrapolar os limites dela e sempre pensando, poxa, é como se fosse uma faculdade, é como se fosse qualquer outra profissão. Eu preciso estudar, eu preciso me dedicar. Não posso simplesmente ler uma apostila e criar uma conta na corretora e achar que eu estou pronto para isso.
Exato. Assim, o que eu posso deixar para as pessoas que estão assistindo é que fuja dos gurus da internet. Primeira coisa, não acredite em falsas promessas. Tenha um trader como referência, um trader que você olha, você vê resultado e que você se identifica com ele. Tenha ele como referência e busca conhecimento dia a dia, de acordo com o que ele fala, de acordo com o que ele passa, porque foi isso que eu fiz. Eu comecei a me alimentar muito com o que a internet oferecia e eu observei que aquilo estava me deixando cada vez pior. Eu testava uma coisa hoje, não dava certo, já testava o que fulano B falava não dava certo, o C falava não dava certo e ia pulando de estratégia em estratégia. Isso não existe. Tem uma pessoa como referência no mercado, Sim. Eu tenho a minha pessoa como referência, eu comecei a estudar e a me incentivar de acordo com o que eu via ele fazendo. A pessoa que eu tive como referência tinha cursos, tinha conteúdo que poderia estar passando pra gente, então eu fui buscar e eu fui atrás. Outra coisa, não existe sucesso da noite pro dia. Resultado você conquista dia a dia. Não adianta você querer achar que eu vou replicar o que fulano A fez para ganhar 10, 20 mil reais e eu vou tentar fazer a mesma coisa para ganhar 10, 20 mil reais. Não vai funcionar. Isso não existe. No mercado não tem receita. O que dá certo para Juliana pode não dar certo para mim. O que dá certo para mim pode não dar certo para o Fábio. Não existe uma receita pronta que você vai seguir com o passo a passo e você vai alcançar o mesmo resultado. Não tem. Porque a pessoa que me mentorou, o Daniel, ele tinha o operacional dele, ele tinha a gestão dele e eu aperfeiçoei para mim. Isso. A forma que eu ia utilizar aquilo. Eu não fazia como ele fazia. Quando eu consegui identificar essa diferença de tipo, cara, são traders e traders, são profissionais e profissionais. É igual advogado. É igual qualquer outra profissão. Ninguém é igual. Cada um tem sua forma de trabalho. Você pode ter exemplos. Você não pode copiá-los. Você pode replicar algumas coisas, mas copiar não. Então, estude. Igual o Fábio falou. Eu nunca fui fã de estudos. Desde moleque eu nunca gostei de estudar. Mas eu encontrei algo que, tipo, eu vi que eu poderia mudar minha situação e só através de dedicação. E é diária. Então, eu me dediquei, eu estudei muito, eu operava muito pela manhã e passava a tarde e a noite estudando. Um processo de mais de um ano dessa forma para eu poder ter resultados. Eu estipulei uma meta para ter dentro de um ano, eu alcancei em menos de um ano. Então, não foi da noite pro dia. E não vai ser pra ninguém. Não vai, não existe. Cara, você pode fazer dinheiro da noite pro dia. Isso é fato. Mas você não vai fazer isso sempre. Você não vai permanecer fazendo dinheiro da noite pro dia. Eu costumo dizer que com a mesma velocidade que o dinheiro vem dentro desse mercado, talvez até com uma velocidade maior ele vai. Exato. Né? Então, Sim. Se você não tiver a disciplina, a consistência, se você não dominar isso, não adianta. Não adianta insistir. Né? Eu tenho a falar para quem estiver nos ouvindo que evitem estar em vários grupos, evitem seguir muitas pessoas, porque ninguém vai agir igual a ninguém. É como você falou, Denis, mesmo você tendo o seu mentor, ele só serviu para você aperfeiçoar o seu perfil de operacional. Sim. Você tem que se dedicar a um operacional, dominar ele, e só então você vai seguir em frente. Aqui, eu estando na Liberty hoje, eu acredito que o que vocês têm para me complementar vai me trazer base para melhorar o meu operacional. Mas eu não vou abrir mão do que me dá resultados para pegar o que dá resultados para vocês. E também não indico ninguém fazer isso. Né? Então aqui é uma troca de experiências, né? Para a gente se complementar e ficarmos cada dia melhor. Né? É isso aí. Fazemos. Vai aprender Forex agora, hein? Tomara, e eu conto com você. Então é isso, pessoal. Estou muito, muito grata por vocês terem aceitado esse bate-papo aqui comigo. Pretendo fazer mais com outros temas, que a gente consiga atingir um público iniciante que precisa, né, de uma coisa séria, do que a gente tem para passar, que é seriedade, consistência, porque nós somos uma equipe muito consistente. Estamos aqui para agregar valor nesse mercado. Né? Não estamos aqui para sermos o que a maioria, infelizmente, é.
né? Que são pessoas que se identificam às vezes até mais com vendas do que com o próprio ganhar dinheiro no mercado, né? O grande erro da grande maioria dos vendedores de curso hoje é isso. Eles atrapalham o processo de quem está iniciando. Eles acham que sabem operar, querem ensinar sem ter consistência, ganham dinheiro ensinando e, de repente, atrasam o próprio processo. Veem que estão lucrando, né, vendendo cursos, param de estudar, consequentemente não terão mais resultado dentro do mercado e vendem para quem quer comprar. Acaba confundindo as pessoas, Confundem as pessoas. E a gente até conhece grandes players do mercado que não vivem no mercado. Não vivem do mercado. Vivem do marketing, vivem da venda. Exatamente. O cara que gasta milhões de publicidade para poder divulgar o curso dele, ele tem muita teoria. Ele sabe passar o que é teórico. Engraçado que aconteceu comigo já, mesmo sendo mulher, porque eu sou uma mulher quase homem, que eu ataco mesmo. Uma vez eu chamei um grande player desse para poder fazer uma call comigo, para a gente pegar entradas ali ao vivo diante de uma sala que a gente participava. Porque ele meio que falava uma coisa assim, agia totalmente contrário com a percepção que eu tinha diante do mercado. E passava isso com uma convicção que os iniciantes iam bater em cima daquilo. Teve um determinado dia que eu não aguentei e falei para ele, falei, não, o que você acha da gente abrir uma sala ao vivo e fazer realmente o que a gente sabe fazer, mostrando para todo mundo? Ele tá correndo até hoje. E vai correr. Eu nunca mais ouvi falar dele. Ou seja, que bagagem essa pessoa tem para ensinar ou para vender qualquer tipo de coisa? Ela tem a teoria. Tem o que os livros ensinam, o que a internet ensina, mas não tem vivência. Não tem vivência. A gente sabe que dentro desse mercado, sem vivência dele, você não consegue levar. Pode até levar pessoas que, não ele, mas aquele foi um pontapé para a pessoa entrar dentro do mercado. Isso. Mas sem vivência você não leva ninguém a ter consistência. Não mesmo. Não tem como. Muito obrigada, meus queridos. Eu que agradeço. Agradeço muito ao convite de poder fazer parte desse bate-papo. Eu tenho muito para poder passar. Eu espero que eu possa agregar na vida de muita gente. E eu espero próximos convites futuros. Com certeza. Valeu, Juliana. Obrigado. Tamo junto no projeto aí que você precisar. Conta com a gente, tá bom? Igualmente.